Olá, modelagem de cargas concentradas e trem tipo. Primeira coisa então, o que eu vou falar no vídeo, tecnicamente vai ser sobre pontes, mas, conforme a nova NBR 6120, até mesmo em uma garagem eu preciso considerar carga concentrada, ok? E a outra questão que a gente tem é que também baseado na NBR 6120, qualquer cobertura eu tenho que considerar uma carga concentrada na terça, no banzo, em qualquer outra peça da estrutura, entendido? Sabendo isso aqui, então, é uma derivação que a gente pode usar para vários outros tipos de estrutura. Mas a questão aqui, como que a gente modela um trem tipo e o que é um trem tipo? Basicamente, se eu estou dimensionando uma ponte, eu tenho que imaginar no dimensionamento que vai passar um caminhão nela e esse caminhão vai gerar cargas diferentes dependendo da posição que ele está na estrutura. Ou seja, se o caminhão está no meio da estrutura, ele vai gerar um certo diagrama de momento fator, uma certa força cortante. Se ele está no começo da ponte, ele vai gerar outra cortante e outro momento fator. E eu tenho que armar a ponte baseado nesses efeitos. Ok? Daí muitos vão falar, ah não, mas pega o maior momento, que é no meio, pega o maior cortante, que é na ponta, e arma a ponta inteira baseado nisso. Tecnicamente até daria para fazer isso, mas seria um custo muito grande, ok? A gente tem que pensar em otimizar a estrutura, a gente tem que pensar em economizar nossa estrutura. Não posso só ir pegando qualquer valor ali, chutar para cima e dar nisso mesmo. Não, não posso, ok? Então, essa é a primeira questão. Agora, a segunda questão é, você vai fazer, ah, mas isso aí um computador deve fazer, porque deve ter algum formulário ali complexo, sabe, uns elementos finitos, uma coisa assim, e deve ter um jeito aí de calcular isso aí de maneira otimizada. Ok, tecnicamente talvez até tenha, mas isso aqui pode ser calculado tranquilamente manualmente e depois que você entende esse conceito fica muito mais fácil de dimensionar ao invés de se limitar ao software. Ok? Então, primeira coisa, como que a gente pode modelar isso aqui manualmente sem dificuldade nenhuma, otimizando o cálculo e tendo o gráfico perfeito da estrutura, mesmo manualmente, talvez só usando o CAD como auxílio. Ok? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber, tá? Vamos imaginar que tem um trem tipo de 45 toneladas, tá? A derivação que eu vou fazer por enquanto não é de 45 toneladas, tá? Mas o princípio é o mesmo, ok? Então, por que eu falo 45 toneladas? Só falar, uma carreta hoje em dia tem 74 toneladas, ok? Realmente, o novo trem tipo, né, um trem tipo atual de um rodotrem é 74 toneladas, mas a NBR 7188 ela ainda tem o princípio das 45 toneladas, ok? A NBR 7188 vem com a carga de 6 pontos com 7 toneladas e meia. Tá? Quando surgiu com 74 toneladas, esse princípio que eu estou demonstrando também vai valer para isso. Entendido? Bom, sabendo essa questão aqui, nós temos um trem tipo 45 toneladas, ok? Mas a questão que a gente tem aqui é o seguinte: somatório das forças em Y, ou seja, somatório das forças verticais da minha estrutura. Basicamente, eu vou ter a minha reação de um lado até a reação do outro, somadas vão ter que dar o peso do trem tipo, ok? Isso para sobrecarga, né? Claro. Se eu for pensar no peso próprio da ponte, vai ser maior. Mas eu estou falando gerado pela hipótese do caminhão, ok? A reação em A mais reação em B menos o caminhão tem que dar zero, senão a ponte está caindo. E aí é um pepino muito mais grave, ok? Se a gente jogar o trem tipo para lá para o outro lado, trem tipo é igual a reação dos dois lados. Tem que ser, porque senão a ponte está caindo e aí é um problema mais grave. Entendido? Outra questão que a gente tem agora, tá? Vamos imaginar que o caminhão está a uma distância x. Esse x não significa nada, não é uma derivação que a gente vai fazer. O x pode ser qualquer ponto, ok? E a questão é, baseado nesse fator aqui, eu consigo calcular quanto de carga eu tenho no ponto B. Como? Basicamente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que o meu B tem um braço de alavanca de 100 metros em relação ao ponto A, ok? E o meu X tem o meu trem tipo tem um braço de alavanca de X até um ponto A. E esses dois braços de alavanca também têm que ser idênticos, porque senão a ponte está girando e também não é uma coisa muito legal de acontecer. Então, sabendo isso aqui, o que eu sei é o seguinte, ó, que o somatório dos momentos em A, dois braços de alavanca, menos 100 multiplicado pela carga de reação lá em B, mais a distância de x, a distância, né, até o trem tipo, tem que dar zero, ok? E sabendo isso, então, x, a distância, né, multiplicado pelo trem tipo, é igual a 100 multiplicado pela reação em B. E, consequentemente, eu jogo 100 para o outro lado, x%, então x por 100, x% do trem tipo, né, então a distância sobre 100 é igual a RVB. Esse dividido por 100 é porcento, ok? Porcento, ok? Então a questão aqui é o seguinte: se x igual a 20, 20% da carga vai para RVB. Se x igual a 50, 50% da carga vai
a RVB. Então, o que a gente tem na prática é um gráfico da carga em B, baseado no ponto aqui, ó, vai ser basicamente um gráfico assim, ó, tá? Onde a carga é mínima, digamos bem no... Quando de carga vai para B, vai ser mínimo quando o caminhão está passando em A, não tem nada, certo? E quando o caminhão estiver em cima de B, vai ser tudo, ok? E consequentemente também, eu sei que a carga que vai para A, que é o contrário que vai para B, vai ser esse mesmo gráfico aqui, ó, espelhado. Então, a questão que eu sei é o seguinte, que para dimensionar minha cortante, eu vou basicamente dimensionar através desse gráfico, ok? Se eu quiser desenhar isso aqui da maneira padrão que a gente desenha em estática, eu posso desenhar isso aqui dessa maneira aqui que eu vou mostrar aqui embaixo também, ok? Onde nós temos esse gráfico aqui, ó, tá? Então, esse gráfico aqui a gente pode derivar tranquilamente da estrutura, onde bem na ponta eu tenho que dimensionar 45, ok? Bem no meio, metade para cada lado, ok? Bem na ponta 45, e isso aqui é uma curva linear, porque a gente já viu que é linear, entendido? Então, esse é o gráfico de força cortante gerado pela sobrecarga em uma ponte. Claro, tem que ser um peso próprio aqui também, mas esse é o gráfico da força cortante. Entendido? Bom, próxima situação que a gente tem. Agora o momento fletor. Bom, momento, derivação básica, a gente tem que lembrar isso aqui sempre voltando à base. Momento é força vezes distância. Ok? Eu sei que a minha força é a porcentagem, de uma força aplicada em B, é a porcentagem da carga que está indo para B. Ok? Então, e a distância vai ser o restante, né? Então, por exemplo, se o caminhão está aqui e x vale 25, como exemplo, vai vir 25% da carga para B e eu vou ter um braço de alavanca de 75% do vão da ponte. Ok? Entendido isso aqui? Então, basicamente, eu sei que o meu momento fletor é x sobre 100, né? A porcentagem da carga que está indo para o lado B, multiplicado pelo RVB, ok? Multiplicado pela distância até B, que vai ser 100 menos x, ok? Então, isso aqui é uma derivação só, usando os valores como incógnita, né? Não como valor real, ok? Consequentemente, em deriva a fórmula, a gente chega ao quê? A gente chega que o momento é igual a menos x ao quadrado sobre 100 mais x multiplicado pelo RVB, ok? E esse x ao quadrado é uma parábola igual à carga distribuída, que é uma questão interessante, tá? Isso aqui vai me ajudar muito depois, tá? Por quê? Bom, primeira coisa, voltando para a cortante. Uma carga distribuída, então se eu tivesse 45 toneladas, então, só que ao invés de ser um caminhão com 45 toneladas, eu tivesse, sei lá, 20 carros, sei lá, 45 carros com 1 tonelada, ou 22 carros e meio com 2 toneladas, uma coisa assim. Então, se eu tivesse carros, um carro estacionado ali a cada tantos metros da ponte, distribuídos igualmente, cada lado da ponte suportaria metade dos carros, ok? Só que como o caminhão está num ponto só, pode acontecer dele estar bem, ele vai entrar, quando ele entrar na ponte, ele está só sobre A. E aí toda a carga vai para o lado A. Quando ele está passando por B, toda a ponte vai para o lado B. Então, consequentemente, uma carga distribuída vai metade da carga para cada lado. Uma carga concentrada que está andando vai para os dois lados toda a carga, dependendo da hipótese. Ok? Então, é o dobro de solicitação nas pontas. Entendido? Agora, a próxima situação que tem que entender. Tá? Esse gráfico do momento fletor aqui. Ok? O que a gente pode fazer também é calcular um trem tipo, imaginando carga em vários pontos, a gente tem uma ideia de como essa estrutura se comporta. Tá? Então, quando o caminhão está nos 10 metros, né, o momento fletor na ponte vai ser de 405 toneladas-força-metro. Ok? Quando o caminhão entrou 20 metros na ponte, o momento fletor vai ser de 720 toneladas-força-metro. Quando ele está a 30 metros, vai ser 945. Quando ele está a 40 metros, vai ser 1080. E quando ele está a 50 metros, vai ser 1125. Ok? Agora outra coisa interessante. Carga e pode ser vista aqui dentro do CIP 3D. Tá? Basicamente o que eu fiz aqui foi modelar uma ponte, 100 metros. Ok? A cada 10 metros eu coloquei uma carga de 45 toneladas. Entendido? E eu também modelei uma outra hipótese de uma carga distribuída de 450 quilos, ok? Então, essa hipótese aqui, distribuída, esses 450 quilos, é como se fosse um monte de carros na ponte, ok? Enquanto que essa carga aqui, ó, é o caminhão passando por cima da ponte. Ok? Então, 30 carros de 1,5 kg pela ponte inteira ou um caminhão bem em cada ponto. Ok? Bom, cálculo esforços, a gente já viu, né? Só confirmar que a minha equação está correta, certo? Mas com a hipótese de carga nos 10 metros, eu tenho esse gráfico de momento fletor. Ok? Sendo aqui os 405 e olhando os valores aqui, ó, 405. Então, está correto, beleza? 405. Quando eu olho para a carga de 20 metros, aqui vai dar 720, está correto? Quando eu olho para a carga a 30 metros, eu vou ter 945, então a gente sabe que esses valores aqui batem. Agora, por que primeiro da história eu fiz uma hipótese de carga distribuída, se ela não vai servir para nada?
A questão aqui é o seguinte, carga distribuída. Aqui eu tenho 405, correto? Aqui eu tenho 202,5, o que é metade. Com a carga distribuída, no x igual a 20, eu tenho 720 toneladas-força-metro. Ok? Carga distribuída, eu tenho 360, que é a metade. Ok? Com a carga concentrada a 30 metros, eu tenho 945. Metade vai dar 472,5. E o que eu vejo aqui? 472,5. Mesmo padrão. Ok? 1080 dividido por 2, 540. 540 lá na ponta. Ok? 1125 dividido por 2, 556,25. E eu vejo aqui 562,5. 562,5. 562,5. Mesma coisa aqui. 562,5. Ok? Então a questão é que o gráfico de momento fletor para uma carga concentrada com um trem tipo andando pela ponte vai ser igual o dobro da carga se fosse distribuída. Entendido? Então eu posso fazer o mesmo gráfico de distribuída, dobrar e eu vou ter meu gráfico. Entendido? Então o cálculo na prática é como se fosse uma carga distribuída mesmo. Então eu posso fazer esse gráfico tranquilamente. Então o gráfico de cortante é esse aqui, ó, e o gráfico de momento é esse aqui, sendo esse aqui se fosse uma carga distribuída e esse aqui sendo carga concentrada. A mesma parábola de segundo grau. Entendido? Então esse é o cálculo, digamos, da nossa ponte com o diagrama do nucleador. Claro, a gente também tem a hipótese, né? Se eu tivesse um rodotrem que talvez daqui a um tempo surja a nova norma de a 788, a nova norma de pontes, e ainda eu vou ter talvez uma hipótese de um rodotrem, ok? Onde vai ter uma carga de 74 toneladas, tá? Mas por enquanto aqui a gente vai considerar essas 45 mais algumas outras cargas secundárias, entendido? Então para cargas concentradas em uma viga, a gente pode modelar assim tranquilamente, entendido? Agora, uma outra questão que a gente vai ter. Na prática, o meu caminhão ele não está em um lugar, né? Meu caminhão ele não está parado, ele tem uma certa largura, entendido? Então, eu estava considerando uma carga de 45 toneladas bem num ponto, mas na verdade não. Eu vou ter uma carga de 15 toneladas em uma roda, mais uma carga de 15 toneladas em outra roda, mais uma carga de 15 toneladas no terceiro eixo, no caso. Primeiro eixo, segundo eixo, terceiro eixo. Ok? É essa modelagem que a gente faz baseado na NBR 788 atual. Ok? Claro, se surgir a nova norma, a gente vai fazer com essa modelagem aqui. Inclusive, na prática, as pontes que eu já fiz, a maioria dos clientes me pediu, ou eu sugeri, e ele aceitou, calcular já para um rodotrem. Entendido? Inclusive, tem esse mais 5% da balança, muitos clientes pedem mais 10, 20% da balança, dependendo do caso, porque eles sabem que caminhão, quando não tem balança na estrada, carrega mais. Ok? Então, a questão é a seguinte. Como que eu vou considerar 3 cargas ao mesmo tempo, 15 toneladas ao mesmo tempo? Tem que fazer uma outra fórmula toda complicada? Não, na verdade não. Por quê? Porque aí eu posso fazer o quê? Eu sei que meu momento fletor que eu calculei aqui não é o momento fletor na ponte. Não, isso aqui é um momento fletor global no corte. Então eu cortei a estrutura como um todo e tem ali o ponto. E quando eu corto a minha estrutura, faço um corte da estrutura para calcular os esforços naquele ponto, quando eu estou calculando uma ponte assim, ó, eu estou cortando o caminhão no meio junto, ok? Pode parecer meio brutalidade cortar um caminhão no meio, mas eu estou cortando uma ponte no meio, então o caminhão vai junto, ok? E quando eu corto esse caminhão no meio, eu tenho uma carga de 15 toneladas e a carga, o centro da carga vai ser aqui na segunda roda. Então, basicamente, a largura do trem tipo que a gente considera é de 3 metros, então eu vou considerar 15 toneladas a 1,5 m. Por que isso importa? Porque, basicamente, o momento fletor em um corte não pode modificar, tá? O meu momento fletor é esse, ok? Minha estrutura, digamos, o modelo completo vai ter esse momento fletor. Só a questão é, o meu caminhão tem 15 toneladas a 1,5 m, ou seja, o meu caminhão suporta 22,5 toneladas de força-metro, ok? Então, significa o quê? Significa aquela ponte que eu calculei, tá? Calculei minha ponte e ela tem 1.125 toneladas de força-metro. Esse aqui é o momento fletor da ponte mais do caminhão. E meu caminhão suporta 22,5. Ok? Então, na prática, a minha ponte em si, ela não precisa suportar 1.125. Ela pode suportar 1.102,5 toneladas de força-metro. É uma diferença pequena, mas é uma diferença que existe na estrutura. Na prática, o meu caminhão suporta uma parcela do momento fletor. Ok? E, consequentemente, quando eu for dimensionar meu caminhão, dimensionar minha ponte, eu posso descontar esse 22,5 de todo o gráfico, ok? Então, na prática, o que vai acontecer é o seguinte, que eu vou ter o meu caminhão, digamos, esse meu gráfico monitor, na prática vai ser uma coisinha assim, ó, tá? Então, eu até copiar para ter diferença, tá? Mas na prática, eu vou ter uma coisa assim, ó, onde eu vou descontar aqui, sei lá, esse diagrama aqui que vai ser o crítico, tá?
Essa diferença aqui, ó, é quanto que o meu caminhão suporta. Pode parecer pouca coisa, mas um dimensionamento na prática pode dar uma diferença considerável, entendido? Então essa é outra questão. Claro, quando eu vou dimensionar uma ponte, tem várias outras verificações que eu tenho que fazer. Eu tenho que considerar a frenagem do caminhão, eu tenho que considerar o dimensionamento da laje, né? Porque o meu caminhão não vai passar bonitinho em cima de uma viga, não. Ele pode passar em qualquer ponto da laje. E eu tenho que verificar a carga local da laje, ver se a laje suporta aquela região, né? Por quê? Porque baseado no NBR 7188, eu vou ter basicamente uma roda numa região de 20 por 50, 0,1 metro quadrado. Ok? Com perímetro de 1,40 m, será que minha laje não vai arrebentar por causa dessa roda? É uma possibilidade. Ok? Então, isso eu tenho que considerar também, é uma questão lá de dimensionamento completo da ponte. Tá? Quando eu vou dimensionar, baseado no NBR 6120, a questão aqui, por exemplo, de uma garagem, eu posso ter realmente uma pessoa, um carro, estacionado em qualquer ponto da garagem. E daí essa carga concentrada aqui de 12 kN, né, 1,2 tonelada da força, eu tenho que dimensionar que qualquer ponto da minha garagem, eu tenho que resistir uma carga de 1,2. Se eu estou trabalhando com uma laje treliçada, eu tenho que imaginar que vai ter bem em cima, entre duas vigotas, né? Eu tenho só a capa em cima da vigota. Pode ser que o carro fique com uma roda mais pesada, mais durante uma frenagem, pode dar um peso maior também naquele ponto, mas que eu vou ter 1.200 quilos entre uma vigota e outra. E aí minha capa tem que suportar essa cortante, entre outros fatores. Então, basicamente, todas essas verificações que a gente tem que fazer é uma questão de carga concentrada. Tem um vídeo meu onde eu faço o dimensionamento desse efeito específico, ok? É uma questão mais de carga local, não é uma carga global. Entendido? Certo? E, baseado nisso, a gente consegue calcular tranquilamente uma ponte. Esse gráfico a gente consegue calcular o trem tipo para qualquer ponte de qualquer porte. Sempre seguindo essa hipótese, né? Que basicamente vai ter o dobro de momento flutuador. Beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.